Bom, gente, voltando então, Helena diz, podemos perceber que para um diagnóstico preciso é necessária a avaliação de vários profissionais. Trabalha em escola pública, a maioria dos alunos com dificuldades não tem condições de fazer avaliação e frequentemente as terapias necessárias para ter uma melhor qualidade de vida. Sim. Então, pela pergunta de Helena, para ter um diagnóstico preciso, realmente é importante a avaliação de vários profissionais. Isso é mesmo. É por isso que a gente precisa de um atendimento multiprofissional. E o pessoal fica esperando um profissional apenas dar o diagnóstico. É errado, tá? Tanto que eu estou cheio de diagnósticos errados. Eu recebo crianças com diagnóstico errado, como eu falei para vocês, constantemente, porque é dado por um neuro. Um neuro sozinho não consegue entender da criança. É impossível. Ele precisa do fono, precisa do terapeuta ocupacional, ele precisa do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo. Ele precisa de todos os profissionais, principalmente dos profissionais que estão no acompanhamento da criança. Tá? Então, isso não há dúvida. Então, agora, todos nós, e principalmente o neuropsicopedagogo, ele tem que estar conhecendo todos os sintomas para ele ser o primeiro a detectar sintomas. Então, nós não vamos nos preocupar com o diagnóstico, porque não somos nós que vamos dar diagnóstico, mas nós vamos nos preocupar com sintomas. Para quê? Para nós corrigirmos os sintomas, se estiver dentro da nossa possibilidade, ou nós indicarmos aos profissionais competentes para corrigir ou ajudar a reduzir aqueles sintomas. Então, sintomas. Agora, quanto ao diagnóstico, isso aí, a gente, no caso da educação, nós não nos preocupamos com o diagnóstico. A preocupação com o diagnóstico é para poder a criança ter determinados direitos relativos à pensão, à parte financeira, coisas assim. Agora, para a educação, nós sabemos que, e estamos fazendo força para que todo mundo cumpra isso, que para a educação, a simples identificação dos sintomas é o suficiente para nós encaminharmos a criança para o atendimento educacional especializado, se por acaso ela tiver necessidade disso. Quem sabe somos nós. Isso aí a gente precisa estar bem ciente disso. Infelizmente, a maioria das secretarias de educação não está cumprindo a lei corretamente. É outra coisa que nós sabemos. A maioria das secretarias de educação do Brasil inteiro está descumprindo a legislação e está exigindo laudo médico para matricular no AE. Isso é um descumprimento de legislação. Isso é uma ilegalidade e é uma discriminação em relação ao aluno que tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem. E a lei é clara, e inclusive isso é falado, tá? Ou seja, nós sabemos que se por acaso a criança tem dificuldade de aprendizagem, está precisando de acompanhamento e educação especializada, e ela é discriminada por não ter um laudo médico, o colégio pode ser processado. Tanto o colégio como a Secretaria de Educação podem ser processados. Aí, se o colégio disser, não, mas a Secretaria de Educação foi que determinou isso, então a secretaria pode ser processada. E assim sucessivamente. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente cumprir a legislação atual. E a legislação diz isso. Chegaram ao ponto de uma Secretaria de Educação avisar a todos os colégios que essa nota técnica 04/2014 do MEC não vale mais. Como não vale mais? Todas as legislações então, valem sim. Né? Então, isso é um absurdo. Né? Então, nós temos que identificar. Primeira pergunta, né? Precisamos de vários profissionais para identificar se aquilo é TDAH, é autismo, é TDO, etc. Tá? E mesmo assim a gente pode estar errando, mesmo assim, como eu falei. Porque se a gente não tiver uma pessoa que seja um screener e que detecte uma síndrome de Irlen, esse grupo de profissionais pode detectar uma dislexia inexistente. Pode não ser dislexia. Tá? Eu esqueci de falar da descalculia, gente. É isso. Quando eu estava falando da visão, esqueci de falar da descalculia, é uma coisa importantíssima. Então, como eu estou falando. Então, esses detalhes são importantíssimos de nós estarmos atentos, tá? E tentarmos mudar a mente, a mentalidade de quem está agindo no sentido oposto, né? Então, isso é básico.
Bom, agora deixa eu falar de você da descalculia, porque eu tinha esquecido completamente quando eu falei da visão. A descalculia é diferente da dislexia, naturalmente, porque é dos números. O que acontece com a maioria, grande parte, pelo menos, das pessoas que têm descalculia? Elas não têm possibilidade de abstração. Tá? Então, a síndrome de Irlen. É a Irlen, né, que a Andrea está falando? Síndrome de Irlen. É essa, síndrome de Irlen. Então, olha só, a descalculia normalmente é uma impossibilidade de abstração. Então, normalmente, tem algumas áreas cerebrais, algumas redes cerebrais, que permitem o processo abstrativo nosso. Nós nem percebemos isso. Por quê? Porque a gente acha que é tão fácil a abstração que a gente não sabe os cálculos que o cérebro faz para permitir a abstração. Como é isso? É você somar 2 mais 2, em vez de somar 2 copos mais 2 copos. 2 copos mais 2 copos, que dá 4 copos, qualquer um faz. Mas o descalcúlico, ele faz também. Mas 2 mais 2, ele não faz. Ele faz 2 objetos mais 2 objetos. Mas se você tirar os objetos, aí já tumultua a cabeça dele, porque ele não abstrai. E eu estou falando do descalcúlico, porque a maioria dos descalcúlicos são assim. Não assim 2 mais 2. Isso no início mas alguns um pouco mais avançados. Agora, várias pessoas têm essa incapacidade de abstração, mesmo sem ter o sintoma da descalculia, sem ter o diagnóstico de descalculia. Então, o que é? Como é que a gente deteta isso? Simples. Eu levo as crianças para a minha sala, por exemplo, quando chega alguém que diz que tem descalculia ou que não sabe somar, ou, às vezes o pai não sabe qual é o síndrome, né? Diz que o garoto não consegue fazer conta nenhuma, ele se tumultua todo, ninguém consegue fazer nada, ele tem uma tal, aí ele quer dizer o nome, tem um negócio desse, é a tal da descalculia. Aí eu levo para a minha sala, porque a criança tem que estar calma, tanto para dislexia como descalculia. As testes que nós temos que fazer, temos que deixar a criança bem calma, tranquila, sem ansiedade nenhuma, né? Para a gente reduzir um dos problemas que causa qualquer dessas síndromes, que é a angústia, a ansiedade da criança. Ansiedade, estresse, causa até em nós um monte de problema, né? Então, nós temos que diminuir isso. E na descalculia, o que eu faço? Eu ponho um monte de carrinho na minha mesa, ou qualquer objeto, né? Bonequinho, carrinho, seja lá o que for, e faço o teste com ele. De cara, eu vejo que ele faz todo tipo de operações simples, com a maior facilidade, com os objetos. E os pais, às vezes, nem sabem que ele faz. E, normalmente, o que eu faço? Eu pego primeiro a criança e depois levo os pais, para o pai levar um susto. Aí, meu filho não sabe fazer conta nenhuma. Aí eu digo, não? Aí eu chamo, Gustavo, pega aqui. Quantos carrinhos tem aqui? Aí ele diz, 4 carrinhos, professor. E quantos carrinhos tem aqui? Aí, 3 carrinhos. Junta tudo. Aí ele mesmo junta. E agora, quantos carrinhos tem? 7 carrinhos. 4 carrinhos mais 3 carrinhos. Deu 7 carrinhos. Aí o pai olha para ele, olha para mim, mas ele não sabia contar. Ele não sabia fazer essa conta. Não, ele sempre soube. E aí eu faço mais alguns exercícios, faço de subtração também, né? Para ele tirar e ver quanto fica, e ele vai dizendo tudo. O garoto vai dizendo com uma naturalidade. Aí eu digo, tá bom, agora deixa eu tirar os carrinhos. Agora põe um papel aí. Agora você faz essa conta. 4 mais 3. Quanto é que dá? Não sei, professor. Aí o pai, ué? Não sei. 5 menos 2. Não sei, professor. Não consigo entender. Não consegue, porque não abstrai. O processo é tão complexo no cérebro, né, que isso é impossível se a pessoa não tiver com esse funcionamento cerebral direito, corretamente. Aí os pais levam o seu filho tem uma incapacidade de abstração. Deu-se a isso o nome de descalculia, mas o que ele tem é alguma área cerebral dele não abstrai. Tem conserto? Aí ele disse, vai demorar, tá? Mas o conserto
É pelo professor de matemática. Ele mesmo vai consertar seu filho. Ah, é. Aí, lógico, esses menininhos não matriculei nessa escola minha, que essa começa de 11 anos, né, de idade. Mas eu já fiz isso com pessoa do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. E esses menininhos últimos que eu estava fazendo essa experimentação eram todos de 7, 8, 9 anos. Bom, aí, como é o teste? Professor de matemática é chamado. Aí é interessante que vocês vão ter muita dificuldade com os professores de matemática. Por quê? Quando você disser com eles, tá? Você é, André? Matemática, não? Ah, não. Por quê? Porque você dizer para o professor de matemática do oitavo ano, tá? Que ele vai ter que fazer exercícios de soma e subtração com a criança do oitavo ano, ele vai entrar em crise, vai dizer para você que você está maluco, que vai atrasar tudo, que não sei o que. Ele, cara, não vai atrasar nada, porque se você não fizer isso, é a criança que nunca vai desbloquear a matemática, nunca vai abstrair. Aí a gente, enfim, ensina, né? Você tem que fazer, aí você tem que começar a fazer um trabalho de abstração numérica de soma, depois de subtração. Depois que ele estiver abstraindo numericamente soma e subtração, aí você vai fazer um trabalho de abstração de multiplicação. Tá? Isso é feito na alfabetização. E, às vezes, eu não precisei, mas tem vezes que vocês vão precisar chamar um professor alfabetizador. Porque muita gente, o professor de matemática, ele não tem essa competência, né, de alfabetização. Então, o ensino da abstração é feito pelo alfabetizador, sem mesmo que o alfabetizador até saiba que está ensinando a abstração. Mas todo aquele processo que a gente faz de letramento, de letra, de número, que agora letramento tem outro significado, né? De letras, de número, etc., é um processo abstrativo. Né? Então, você vai alfabetizar uma pessoa que já sabe ler, já sabe escrever, mas é o quê? Para fazer o processo abstrativo. E teve uma menina que a gente fez tudo isso durante 6 meses seguidos. Né? O professor, a muito custo, conseguiu seguir minhas instruções. Tá? A muito contragosto, a mãe também não gostou, telefonava para mim desesperada, porque eu estava matando o filho dela. Por quê? Porque outra coisa importante de vocês saberem, eu não sei se eu já falei, que toda criança que tem uma síndrome, que tem um transtorno, que tem qualquer diagnóstico desses, né? Ela, ainda mais as que são diagnosticadas, que já tem o rótulo na testa. Esse rótulo na testa provoca uma preguiça mental. Essa preguiça mental faz a criança sentir uma dificuldade imensa de raciocinar. Ela não quer raciocinar por causa da preguiça mental. Aí tudo ela põe a culpa, eu sou autista, eu sou disléxico, eu sou descalcúlico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou TDAH, eu sou isso. Aí pronto, ela pode ser tudo isso, pode ser qualquer coisa dessas, mas tem uma preguiça mental. Aí André fala, utilização de materiais concretos, jogos, o conserto da falta de abstração é exatamente isso. É exatamente com material concreto, com números, com letras. O número, no caso, né? A abstração, no caso, é numérica. Nesses casos descalcúlico, né? Mas pode ter também abstração de letras. Aí, com números, a gente tira o número, põe um número em cima um número 2 em cima de 2 objetos. Aí ele já começa a ligar aquele número 2 desenhado, ou aquele quadradinho com o número 2 em cima de 2 objetos. Tem várias técnicas, né? Várias técnicas que a gente vai fazendo, que são técnicas de alfabetização mesmo, que a gente pode usar, né? Com material concreto. Tem que ser material concreto, sem dúvida. Jogos, etc. Porque aí parte do que ele consegue, porque aquele negócio que a gente viu que Comênios fala, né? Age idiotamente quem quer ensinar ao aluno, não o que ele pode aprender, mas sim o que ele próprio deseja. Então, a gente só consegue ensinar o aluno a partir do que ele sabe. Então, se ele só sabe contar com objeto, nós temos que começar com o objeto para tirar aos pouquinhos o objeto. Né? Tirar o concreto e deixar o abstrato aos pouquinhos. Né? E tá, você vê, tem gente que diz o descalcúlico, ele é descalcúlico, o garoto está no primeiro ano do ensino médio na minha escola, e ele sempre foi descalcúlico. Como sempre foi? Vamos tirar isso dele.
Né? Ah, mas descalculia não tem cura? Teve, o garoto se curou, todos se curaram, todos que passaram por mim se curaram. Ou seja, ou se a descalculia não tem cura, significa que nenhum descalcúlico que passou por mim tinha descalculia, é óbvio, né? Assim como dislexia. Se dislexia não tem cura, significa que todos que passaram por mim não tinham dislexia, porque se curaram. Tem um disléxico, por exemplo, que entrou lá no colégio com 11 anos, e já veio do colégio de minha sogra, desde a educação infantil, e veio disléxico, né? Quando chegou no 6º ano, comecei a mandar fazer exercícios para ele, né? Exercício que nem aquele do Como Estrelas na Terra, né? Aquele professor fazia com disléxico Como Estrelas na Terra. O garoto hoje está fazendo doutorado em Direito, está se formando doutorado em Direito, fazendo trabalhos maravilhosos, escrevendo maravilhosamente, lendo tudo que é livro. Ou seja, cadê a dislexia? Como é que um disléxico vai fazer direito, que é a profissão que mais o cara precisa ler o tempo todo, escrever o tempo todo, né? Esse é uma mãe dizendo, poxa, você curou meu filho que era disléxico. Não, ele não tinha dislexia. Com certeza, não tinha. Ou apenas foi exercício, ele mesmo se curou. Porque o cérebro é que vai curando, né? É o cérebro que vai curando a pessoa. A grande vantagem nossa é que a gente faz milagres. Neuropsicopedagogo, psicopedagogo e pedagogo faz milagres. Por quê? A gente conserta aquilo que o médico não conserta. Como? Porque a gente usa o cérebro da pessoa. Ou seja, a única coisa que a gente faz é tratar bem a criança, gostar da criança e elevar a autoestima dela. Se a gente gosta da criança, trata bem e eleva a autoestima, o cérebro vai fazer aquilo que nenhum médico consegue, aí vão dizer que você fez milagre. É o que vivem dizendo de mim. Como é que você conseguiu? Eu não, foi o cérebro da criança que conseguiu. Eu só tratei ela bem. Mais nada. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre pronto a fazer com os nossos pacientes. Né? Treinar a gostar dele em primeiro lugar. Né? Isso é fato. E tomar cuidado com as nossas palavras para serem todas elas de elevação de autoestima. Se todas as nossas palavras forem de elevação de autoestima, a gente pode nem saber de técnicas mirabolantes, nada disso, que de repente vai acontecer o que a gente está querendo que aconteça. Né? É fantástico isso. É feito um menininho aí, lá em Passo Fundo, que chegou e disse para mim, professor, eu tenho microcefalia, autismo, TDAH. Ele já chegou falando isso para mim. Diz que ele era microcéfalo, TDAH e autista. Assim. Ele saiu da sala que estava comigo, né? Com certeza que ele não era nada disso. A mãe da outra vez que apareceu disse, meu filho está dizendo que ele não é mais nem microcéfalo, nem autista, nem TDAH. De graças a Deus, não é para ser mesmo. Ele tem que se desenvolver como qualquer pessoa menor. Primeiro que a cabeça dele não dá para notar a redução. Então, não dá para notar. Então, não tem essa que ficar dizendo que é microcéfalo, não. Ele tem que saber, levar adiante que ele consegue tudo o que os outros conseguem, que vai acabar conseguindo mesmo. Essa é a vantagem, né? Então, são esses detalhes, né, que na neuropsicopedagogia a gente é livre para essas coisas. Essa é a grande vantagem. A gente está livre para fazer essas experimentações todas. Agora, é bom sempre registrar, né? Tudo que a gente estiver fazendo é muito importante, não sei se eu falei logo no início, a gente sempre registrar tudo para que a gente possa servir como base para nós mesmos ou para, futuramente, para botar num livro, num trabalho, uma coisa qualquer. Né? E a gente esquece, se não registra, a gente acaba esquecendo coisas que a gente fez. E, principalmente, registrar os erros. Também é muito importante registrar nossos erros também, né? Para que a gente possa ter uma noção boa de tudo isso. Bom, deixa eu botar aqui onde a gente estava. A gente estava aqui. Então, nessa parte da construção da memória, vamos ver mais o prato. Aí tem aí os caminhos que a gente já viu, é bom a gente sempre saber que tudo está ligado, tudo está ligado. A gente vai ver uma figura que faz todo o processo de elaboração do pensamento. Mas essa que eu acho que já mostrei antes, é mostrar que para onde vai tudo, ou seja, cada coisa nossa vai para uma área de processamento, a gente já viu isso. Agora, todos os processadores
se ligam, todos eles se intercomunicam, todos eles têm comunicação um com o outro, tá? E por isso que é aquela memória relacional que a gente comentou, né? Memória relacional é isso. E o cerebelo é o separado, o semi-separado, né? Ou seja, ele tem um trabalho todo individualizado, embora o trabalho dele também se relacione com tudo isso, mas ele é individualizado, ele é mais para o cálculo do equilíbrio mesmo, né? Todo o cálculo do equilíbrio, para que a gente possa ficar tranquilo. Eu acho que eu até tenho uma figura que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vê a construção da nossa memória é uma bagunça generalizada, né? Ou seja, todas as memórias nossas têm relação com as outras memórias, todas. Então, tudo está interligado, né? Por isso que para o homem é complicadíssimo, porque é difícil o homem raciocinar com muita coisa. Então, ele se concentra numa coisa e tenta abstrair o resto para poder entender. A mulher não, a mulher pode pensar nessas porcarias todas de uma vez só, que não faz diferença nenhuma. A mulher é mais tranquila nesse ponto. Isso é, né? E as memórias são assim, né? Ou seja, a elaboração intelectual, que a gente vai ver daqui a pouco o processador, que a gente vai ver o processador, é tudo processador mesmo, ou seja, como se fossem muitas máquinas em funcionamento. E essas muitas máquinas em funcionamento é que é a maravilha dos cientistas ligados à inteligência artificial, né? Porque cada pedaço desse de funcionamento está sendo trabalhado por eles para construir o cérebro artificial, como eles estão construindo já. E hoje nós já temos robôs fazendo coisas inacreditáveis, né? Pelo menos que eram inacreditáveis na época, né? Até os neurônios. Por exemplo, no ano 2000, eu estava dando uma conferência em Seul, na Coreia do Sul, e tinha acabado de chegar junto do nosso grupo de cientistas lá, um cientista que estava fazendo um curso no Japão, especialização no Japão. Não sei se eu me lembro o nome dele agora. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, depois eu lembro. E ele tinha acabado de fazer um curso no Japão de nanotubo de carvão ativado, isso no Japão, porque o Japão estava muito avançado nessa parte do nanotubo de carvão ativado. E ele tinha acabado de fazer uma especialização fantástica sobre isso, num trabalho de pós-doutorado no Japão. Quando ele chegou em Seul para participar da conferência com a gente, aí nós tínhamos acabado, o grupo nosso tinha acabado de receber uma comunicação de um dos diretores administrativos da Starlab, na Bélgica, uma das maiores fábricas de inteligência artificial do planeta, né? E que estavam com uma desconfiança de que o nanotubo de carvão ativado poderia ser usado como neurônio. E ele, por coincidência, chegou. Quando ele chegou, como nós vimos, conversamos com ele, entre em contato com o pessoal da Starlab, porque eles estão precisando dessa informação, e você acabou de fazer o pós-doutorado nisso. Ele não só entrou em contato, como ali mesmo ele foi contratado, passou a ser o cientista-chefe da Starlab na Bélgica para implantar o nanotubo de carvão ativado como neurônio nos computadores. O que isso vai fazer? E que também a Universidade, o Centro de Neurociência de Kyoto, no Japão, está fazendo. É a construção de um cérebro, de um robô, que imite a gente em todos os nossos aspectos, principalmente para facilitar o nosso entendimento do ser humano normal e do ser humano com síndromes, transtornos, etc. Então, a ideia é imitar o máximo possível para que a gente possa fazer interferências sem precisar interferir no cérebro da pessoa, interferindo no cérebro artificial. E deu certo. O nanotubo de carvão ativado hoje está sendo usado largamente em diversas fábricas de inteligência artificial do mundo. É muito interessante isso. Então, é isso, ou seja, a tentativa dos laboratórios de inteligência artificial de fazer o robô não é só para fazer o robô, é para muitas tentativas, tem como objetivo o estudo das doenças do ser humano, principalmente as neurológicas, as doenças relacionadas a raciocínio, né? Como a do autista, por exemplo.
também é do TDAH, para você interagir com o robô em vez de interagir com o cérebro da pessoa. Né? Vocês sabem que Alison Muotri está fazendo isso, né? Mas só que não com a inteligência artificial. Alison Muotri está estudando o autista mas interagindo diretamente no cérebro real do autista, né? Ou seja, ele não está fazendo no cérebro artificial. No caso dele, ele foi para um caminho completamente oposto ao de Hugo Degares. Eu sabia que minha memória não ia me faltar. Hugo Degares é o nome do tal cientista que estava com a gente lá em Seul e que hoje é o cientista-chefe da Starlab na Bélgica, né? Desde o ano 2001, 2002, sei lá. Então, isso é importante. O que acontece com o cérebro do aluno que não consegue memorizar ou se alfabetizar? No momento, entende o conteúdo, no dia seguinte não sabe mais. Bom, é isso que a gente tem que ver. Por exemplo, toda falha da memória, toda falha de memória, ela tem uma característica, né? Nós temos que descobrir a característica da falha da memória desse garoto. Por exemplo, no caso, ele não memoriza. Ele entende no dia seguinte não sabe mais. Então, reparem, o que a gente falou em relação ao cérebro, à memória de trabalho, lembram? Na memória de trabalho, a criança, a pessoa, no dia, ela está aprendendo e naquele mesmo dia ela responde aquilo. Quando chega na hora do sono, aquilo que ela aprendeu vai passar para a memória definitiva. Então, a partir do dia seguinte, tá, o que tiver na memória definitiva, ela não esquece mais, ela vai passar. Então, ela aprendeu hoje, amanhã ela vai saber. Agora, no dia seguinte ele não sabe mais, o que aconteceu? Pode ter havido um problema no próprio processamento da memória de trabalho, ali no hipocampo, ou seja, a memória de trabalho pode estar sofrendo uma interferência, por exemplo, da amígdala cerebral. Vocês lembram? Quando eu falei que a amígdala cerebral excitada atrapalha o funcionamento do hipocampo, e o hipocampo, que é a nossa memória de trabalho. Então, se esse menino tiver alguma coisa que deixe ele inquieto, nervoso, estressado, alguma coisa, ele pode não estar permitindo o funcionamento correto da memória de trabalho, que é o hipocampo. Ou ele não está tendo um sono correto, então, com isso, não passa para a memória consolidada. Então, nós vamos ter que analisar o dia a dia do menino e o ambiente que ele está, né? Tanto o ambiente como a rotina, para a gente tentar identificar onde estão as causas mais... onde a gente descobre alguma dessas causas mais comuns do processo da memorização. Tá? Então, se por acaso ele não está com estresse nenhum, ele está dormindo normalmente, tá? Não está nervoso nem estressado, ele está dormindo normalmente, está se alimentando corretamente, não tem deficiência vitamínica nenhuma, tá? Então, esse garoto... E ele... Olha só, a gente tem que verificar várias coisas. Por isso é que é importante esse curso para vocês. Porque nós temos que descartar todas as possibilidades de interferência no processo de aprendizagem. Tá? Por isso que a gente está tendo essa matéria. Né? Então, o que interfere em todo esse processo desses processos de neuroaprendizagem? Primeiro, a parasitas, existência de parasitas, tudo aquilo que eu já falei, tá? Disbiose intestinal, por isso tem que fazer aqueles exames todos. Então, a gente tem que observar se, por acaso, essa criança tem... Por exemplo, disbiose intestinal, a gente percebe que a mãe diz, ele está sempre ou com dor de barriga, ou com diarreia, ou com prisão de ventre, ou com fezes duras, endurecidas, enrijecidas, já sabe que tem disbiose aí. Aí, então, a gente vai ter que fazer mesmo um exame de intolerância alimentar e fazer dieta, para ele poder funcionar direitinho e a memória passar a funcionar. Então, a gente tem que descartar primeiro todas essas causas. Né? Tirando essas causas, e se por acaso ele está sem disbiose, tá? Com a vitamina, nível de vitamina normal, sem
parasitas, vermes, protozoários, etc., e continua com problema de memória, então pode ter um defeito neurológico. Então, depois de descartar tudo isso, é que a gente manda para o neuropediatra para ver se tem algum defeito neurológico que possa ser detetável por meio dos exames que o neuropediatra vai mandar fazer, para ver se tem algum processo de conserto disso, tá? Porque, mas todos os casos que eu peguei até hoje, todos os casos, exceto uma, estou lembrado agora, tudo foi resolvido nesse processamento normal, nesse protocolo normal que eu falei. Quando chegou no final, a memória estava normal ali e se alfabetizou direitinho. Agora, teve uma menina que nós fizemos tudo isso e não deu certo, porque ela tinha apagamentos temporários, tipo convulsões que as pessoas não tinham detectado. As convulsões eram tão leves que ninguém sabia que ela estava convulsionando. Com muita observação, e através de câmeras, as câmeras da sala de aula, que a gente ficou desconfiado, né? Muito, ninguém ficou observando câmeras, é que a gente percebeu que em determinados momentos da aula ela ficava completamente congelada e ninguém percebia que os congelamentos eram temporários, tá? Mas ficava congelada. E às vezes o colega até dizia, Fana, aí ela acordava, né? Você está sempre dormindo. Aí é que a gente percebeu que tinha um processo de apagamentos temporários e era por isso que estava dando um problema na memorização. Ela não conseguia memorizar, por causa dessas mini convulsões. Aí o tratamento teve que ser neurológico para evitar as convulsões, e aí voltou ao normal. Ainda bem que ela era nova e os medicamentos para convulsão puderam ser reduzidos e foram tirados no passar do tempo e ela ficou perfeitamente normal. Então, tudo isso, ou seja, precisamos fazer esse detalhe, né? Ou seja, a gente analisar se tem a desbiose intestinal. Agora, em paralelo a isso, o que nós precisamos fazer é passar pouquíssimo conteúdo, bem simples e bem claro, para ver se o cérebro, mesmo com todos esses problemas, começa a ser trabalhado para gravar. Então, a gente, em vez de passar um conteúdo maior, a gente passar um conteúdo bem simples, pequeno, com letras, com cores, com objetos, cores, etc., para que ele se lembre bastante daquilo. E deixando, agora, com ludicidade, deixando a alfabetização para depois. Ou seja, ver se ele consegue memorizar figuras coloridas, mapas, coisas assim que não estresse ele com aquele negócio, você tem que ler A, B, C, nada. Viu? Tirar a alfabetização para depois. Para o cérebro se acostumando a gravar. Tá? Porque aí, com isso, mesmo que ele tenha desbiose, enquanto a gente não conserta nada disso, pode a gente já ir dando passos adiante. Tá? Esse processo é um processo que vale fazer. A gente faz sempre isso, tá? Porque ao mesmo tempo que está fazendo o tratamento da desbiose, a gente está fazendo essa parte também. E a gente não espera acabar o problema da desbiose para fazer isso. Não, vamos fazendo, diminuindo a velocidade de ensino da alfabetização e aumentando a ludicidade e fazendo testes, né? Então é isso. Começa com isso e depois aí é neuro para ver se tem algum defeito neurológico mesmo, né? Mas por último, antes não, senão a gente vai. O cara vai botar logo um remédio aí e pode atrapalhar o nosso trabalho. E digo é esse. Né? Bom, aí nós temos uma grande diferença que todo neuropsicopedagogo tem que saber. Nós já falamos disso, falamos até daquele negócio do estacionamento, né? Do estacionamento, que a mulher perde o carro no estacionamento e o homem vai automaticamente para o carro sem nem saber onde parou, e que o homem não consegue achar um objeto dentro da bolsa da mulher, tudo isso nós comentamos. E é exatamente isso que está aí. O cérebro do menino, essa é a estrutura de funcionamento do cérebro dos meninos. Ó. Você vê que é praticamente cada hemisfério trabalhando com ele mesmo. E olha a estrutura do cérebro feminino, é uma bagunça generalizada. Tá? É um tumulto geral. Aí. O homem não consegue entender mulher por causa disso. Tá? Não tem como.
Minha mulher acha até graça quando ela fala um troço para mim. Aí ela mesmo, eu tenho que falar diferente, senão você não entende, né? Diz que é lógico, da maneira que você falou, não sei nem o que você quer dizer. Faço a menor ideia da mensagem que você quer passar. Aí ela tenta falar de uma maneira que eu entenda. É muito interessante. Ainda bem que minha mulher entende isso. Aí, e só tem homem em casa, né? Ela é a única mulher, então ela tem que estar acostumada mesmo. Senão ninguém entende o que ela fala. Meu filho mais novo volta e me diz, mamãe, fala tudo de novo, não entendi nada. Aí ela tem que falar tudo de novo, de uma outra maneira. Né? Então é isso mesmo, é exatamente assim. E por que que isso é importante? Por causa dos professores. Os professores vão chegar para vocês e vão dizer, aquele aluno é burro, não consegue entender nada, deve ter algum problema. Ou aquela aluna é burra. E na realidade, é apenas a maneira desse professor ensinar que só está alcançando o cérebro feminino ou só está alcançando o cérebro masculino. Isso é muito frequente, é super frequente uma coisa dessa. E as pessoas não fazem ideia, né, de que isso está acontecendo. Né? Então, você vê, no menino, tá, a ação motora é mais evidente, a visão espacial é mais evidente, o raciocínio lógico é mais evidente, ele tem uma ação mais coordenada e mais perceptiva em alguns aspectos, tá? No aspecto macro, e tem mais massa branca, mais axônios. Aí o pessoal diz que os homens adoram falar isso, que eles são mais inteligentes porque tem mais massa branca, mais axônios. Nada disso, é a massa cinzenta, que é quando diz mais massa branca, tem mais massa, são mais inteligentes. É a massa cinzenta que é considerada a massa da inteligência, e quem tem é a mulher. Tá? Já nas meninas, a linguagem é mais evidente, a sociabilidade é maior, o raciocínio associativo, o processamento intuitivo e analítico, e mais massa cinzenta, ou seja, os núcleos neurais, que é o núcleo realmente do processador, que são os raciocínios, eles são mais fortes na mulher. Tá? Esse estudo dessa diferença não é chutado, não. É feito por ressonância magnética por difusão. Tá? Então, ele traz essa conclusão para a gente. Né? E, com isso, por causa dessa relação interhemisférica da mulher, tá? Isso aí faz com que o cérebro fique mais fortalecido, já que você está juntando tudo que é córtex, toda a parte do córtex cerebral está sendo juntada. E é por isso que precisa de mais gene defeituoso para surgir uma síndrome ou um transtorno na menina. Tá? No menino, ele fica mais enfraquecido, então ele não tem tanto reforço, né, de um lado para o outro. Então, poucos genes defeituosos disparam o autismo, disparam o TDAH, disparam o TDO. Né? Aqui não, para disparar o autismo, o TDO, o TDAH, precisa de mais genes com defeito do que aqui. Tá? Então, essa é a grande diferença. Essa é a resposta que me deu. Por que tem mais menino autista do que menina? A resposta é essa, é o cérebro mais fortalecido, menos suscetível às consequências de genes mutantes. Né? Então, é exatamente por isso que tem essa diferença grande. Né? E aqui nós temos a tal fecho de neurônios que eu queria mostrar para vocês, né? O tal fecho de neurônios que faz toda a elaboração do nosso raciocínio. Então, aí nós estamos com o hemisfério esquerdo, tá? O hemisfério esquerdo cerebral. Então, começa aqui. Aqui nós temos o córtex auditivo e, em seguida, nós temos a área de Wernicke, tá? Que fica aqui. Então, o córtex auditivo percebe, processa, né? E toda a parte auditiva começa na área de Wernicke. Tá? Então, aqui, essa seta que vai fazer essa curva é um feixe de neurônios, como se fosse um feixe de fios, tá? Bastante neurônios mesmo. Então, ele chega na área de Wernicke, então ele pega o som daqui, tudo que foi ouvido, e começa a fazer a elaboração do entendimento. A elaboração do entendimento do som, tá? É na área de Wernicke. Aí os feixes vão caminhando para trás e se
e passam por dentro da área de Gershwin, né? Essa área é quando essa elaboração do nosso pensamento, partindo do som, se junta à visão e às sensações corporais. Então, todas as sensações do córtex somestésico, que é por aqui, são juntadas na área de Gershwin ao som. Tá? Então, a gente aqui continua na elaboração do nosso pensamento, no entendimento de mundo, a gente junta o entendimento do som com o entendimento das imagens e de todas as demais sensações. Feito isso, aí esses feixes de neurônios faz a curva e começa a andar para frente. Esse andar para frente significa, começa os processamentos, começa a elaboração do nosso pensamento. Tá? E a elaboração do nosso pensamento raciocínio vai até a área de Broca. Então, nessa elaboração, tá, são fibras nervosas bastante intensas, né? Nervos, que eles vai se juntar a um monte de outras informações da nossa memória. Ou seja, toda a elaboração do nosso pensamento começa aqui, junta aqui, e vai, a partir daqui, se juntar a todas as nossas memórias. Tá? Então, tudo que a gente está elaborando, que tem no nosso córtex cerebral, se junta aqui, vai elaborando o pensamento, vai elaborando, até que chega na área de Broca. Quando chega na área de Broca, aí esse nosso pensamento pode ser transformado em palavras. E a gente fala aquilo que pensou, o que elaborou, nosso raciocínio. Tá? Então, essa é a área de Broca. Tá? A área que comanda é o córtex motor da boca. É o córtex motor da boca. Aqui nós temos o córtex motor primário, né? Que é para comandar todo o nossa musculatura, e aqui o córtex motor da boca, que vai comandar a nossa fala, né? Toda a nossa fala. Aí tem uma coisa super importante aí, que é o seguinte. Reparem que quando nós estamos elaborando o nosso pensamento, que está vindo para cá e chegando aqui, nós cruzamos, aqui são pulsos elétricos andando nessa direção. Nós cruzamos com a área chamada córtex motor, tá? Em que os pulsos elétricos estão nessa direção, cruzando com esses daqui. Que conclusão que nós já chegamos, e que vários cientistas estão chegando também, e que já foi estudado durante anos e anos nos Estados Unidos, na Europa e tudo, e estão sendo feitas experiências para comprovar isso. É o quê? Quando você está lendo, estudando, né, preparando um trabalho, etc., se você tiver, isso significa, está lendo, estudando, você está com os pulsos elétricos vindo para cá. Mesmo que você não fale, eles chegam na área de Broca. Né? Agora, se você, na mesma hora que estiver estudando, lendo, observando uma aula, assistindo uma palestra, etc., você estiver escrevendo, significa que você está acionando os pulsos elétricos nessa direção, que estão se cruzando com esses. Pelo que nós estamos vendo há alguns anos, a ciência está vendo, isso dispara um alarme no cérebro dizendo isso é importante. Então, toda vez que a gente está elaborando o pensamento, estudando, lendo, e a gente está escrevendo, só por causa desse cruzamento, o cérebro detecta que isso é importante. Isso significa que na hora do sono, quando ele vai fazer aquela transferência para o córtex de todo o assunto que está no hipocampo, ele já sabe o que ele vai mandar primeiro. Ele vai mandar primeiro tudo que foi detectado que é importante. Então, se a gente conseguir convencer as crianças a fazer todo estudo que ela fizer escrevendo mesmo, a caneta, com lápis, etc., pode ter certeza que no dia seguinte ela vai estar com aquilo no córtex cerebral, vai estar com aquilo aprendido, realmente aprendido. Se ela não fizer isso, ou seja, se ela estiver estudando, só lendo, sem escrever, então aquilo que ela está estudando vai ser tão importante quanto a conversa com o menino do lado, quanto a brincadeira que ela fez, e a brincadeira vai ser mais importante ainda, as fofocas e tudo. Isso é para nós também. Ou seja,
nós temos que dar um alarme para o cérebro, dizer o que eu quero que vá ser gravado na minha memória não é a fofoca que eu fiz com o vizinho, não é a brincadeira que eu fiz, o que eu quero que vá é o estudo que eu tenho que gravar. Então, estude escrevendo. Na minha escola, em várias universidades nos Estados Unidos, algumas em Seul e outras na Grã-Bretanha, pelo menos as que eu conheço, que tem relação comigo, todo ano nós todos fazemos uma experimentação. Esse ano eu não fiz na minha escola, que eu estava aí no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei aqui já estava, a gente já teve que fazer a aula remota, né? Mas todo ano eu faço essa experimentação com meus alunos, que é o quê? A gente fazer uma experiência, botar alguns alunos com o computador, alguns alunos com o celular, alguns alunos com o laptop, né? E alguns alunos com caderno e caneta. Então, a gente dá o mesmo tipo de trabalho para eles, né? Para eles fazerem tudo do mesmo nível, né? Criança do mesmo nível. E a gente vai fazer a mensuração a posteriori com vários testes, né? Avaliativos, avaliações diagnósticas, para saber qual a memorização que deu mais efeito. Então, a gente faz isso várias vezes e a gente sempre chega à conclusão que a percentual muito maior de memorização está com aquele que escreve a caneta ou lápis, né? Aqueles que estão escrevendo no computador ou no celular, no laptop, o percentual de aprendizagem cai muito. Aquele que não escreve nem no computador, nem no laptop, nem a caneta, aí então é que cai mesmo. Então, todo ano, que a gente está acreditando, olha só, é uma coisa que vocês podem fazer como experimentação, né? Nós acreditamos, eu pelo menos acredito, que como todo o mundo está partindo para a digitação, né, o que acontece? É possível que o nosso cérebro mude, é possível que haja uma alteração no processamento do cérebro e faça com que a digitar no computador, acabe sendo um alarme para dizer isso é importante, mais até talvez do que escrever com a caneta. Pode ser que o cérebro mude. Por enquanto, ainda não mudou, porque nós estamos fazendo experiências em vários países diferentes, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Coreia do Sul, e todas essas experiências estão dando o mesmo resultado até agora. Tá? Então, ainda é caderno, lápis ou caderno, caneta, o mais eficaz. Tá? E isso é bom vocês saberem, porque eu, por exemplo, ando sempre com o meu caderno do lado. Eu estou com o computador, eu faço tudo no computador, mas toda vez que eu estou conversando com algum pesquisador, etc., sobre coisas que eu sei que se eu não aproveitar a conversa telefônica com ele no momento para gravar, eu talvez não tenha tempo de ler o trabalho que ele mandou, coisa assim. Então, eu converso com ele escrevendo. Abro meu caderno. O caderno é uma loucura, porque cada página, além do agendado, tem as conversas minhas com os pesquisadores. Aí eu vou escrevendo, porque aí eu tenho certeza absoluta que aquilo vai ser colocado na minha memória consolidada na próxima noite, na noite seguinte, né? Na noite que eu dormir. Então, isso é uma coisa que é bom vocês saberem para a gente orientar. Muita gente diz, eu não consigo gravar nada. Quem sabe é por falta de método, né? Esse garoto vocês falaram, não, porque pode ser um defeito, né? Mas também pode ser falta de método, né? Não sei. A gente tem que experimentar tudo, né? Experimentar. Mas ele está ainda na pré-alfabetização, então não sei se poderia ser algo relacionado a essa falta de método. Acho que nesse caso não. Mas a partir do momento que está no ensino fundamental, ensino médio, essa parte do método é importante, escrever é importante. Aí, alguns de vocês podem perguntar, por exemplo, e a pessoa que tem paralisia cerebral? Tá? Como é que ela vai conseguir dizer para o cérebro que aquilo é importante? Sim, o que foi detetado por várias pessoas que acompanham paralíticos cerebrais, que estão nesse processo de entendimento dessa parte de aprendizagem, é que basta a pessoa não precisa estar escrevendo aquilo que está ali, ou fazendo um resumo, ou fazendo um fichamento. Basta a pessoa, se a pessoa fizer um comando motor também, por exemplo, batendo com uma coisa a pessoa não mexe a mão direito, mas pode ficar mexendo
mexendo na mesa, com a mão fechada, por exemplo. E esse comando motor, na hora que está estudando, ajuda também nesse processo. Ou seja, a pessoa não está escrevendo, mas está mandando o comando motor com aquilo que ela pode mexer do braço ou da mão, né? Aí ajuda também. Eu não fiz essa experimentação, se bem que eu poderia fazer com uma pessoa até daí, do Rio Grande do Sul, que eu estou acompanhando, que é paralítica cerebral, com isso, mas eu não fiz esse teste com ela, ainda não fiz, não. Vou ver se da próxima vez eu faço. Então, esse é um detalhe importante da gente saber, tá? Esse daí. Outra coisa importante daí da área de Broca, tá? É que essa área de Broca, quando esse feixe chega aqui com a nossa elaboração da nossa fala, nosso pensamento e tudo, ele está o quê? Isso eu comentei com vocês. Ele está com ondas eletromagnéticas. Aí eu comentei o tal se você pegar essas ondas eletromagnéticas e conseguir transformar em impulsos para digitar, você vai conseguir fazer a pessoa que é muda, né, escrever no computador. E isso está sendo feito por Philip Lowe nos Estados Unidos, né? Philip Lowe é o cientista que está elaborando essa cinta para pegar as ondas eletromagnéticas daqui e transformar em impulsos no computador. Tem uma pessoa, um deficiente no Rio Grande do Sul, que se apresentou, foi o ano passado, né? E que ele desenvolveu uma máquina que faz isso, pega o pulso cerebral dele e digita no computador. Só que a máquina que ele apresentou, foi aí, eu acho que foi na IMED, lá em Passo Fundo, que ele apresentou isso, é uma máquina complicadíssima, cheia de fios ligados ao cérebro dele, não é viável a construção, por enquanto, né, dessa máquina para todo mundo, mas para ele, isso faz. E ele se apresentou. Tá? Eu sei que aquele foi no seminário de educação inclusiva, foi, eu acho que o último seminário de educação inclusiva, que eu acho que foi no IMED, em Passo Fundo, que a coordenadora é aquela Elisângela Risato. Então, ela trouxe esse cara e esse cara apresentou esse trabalho, né? Que é o mesmo trabalho que Philip Lowe está fazendo nos Estados Unidos. Agora, Philip Lowe está com um processo um pouco mais viável, né? Que é uma cinta que você põe na cabeça e que, pelo que parece, vai ser uma coisa barata, pelo que parece aí. Então, por enquanto, a gente não adianta nem pensar nisso, porque não tá feito ainda, não está produzido ainda, né? Viável, pelo menos. Ninguém pode comprar uma coisa dessa. Para mim, seria ótimo, porque eu estou acompanhando mais uma dúzia de crianças já adolescentes, que são paralíticos cerebrais mudos. Eles ouvem, veem, não mexe nada e nem a boca, ou seja, não, é mudo e não mexe nem os braços nem as pernas. Então, eu estou acompanhando vários deles. Como eles são mudos, eu só preciso que eles possam se expressar para poder se desenvolver muito melhor do que estão se desenvolvendo atualmente, né? Que, por enquanto, o desenvolvimento deles tem que ser por você perguntar de maneira que ele possa responder sim, não, sim, não. E cada um deles diz o sim, não de uma maneira diferente, né? Um é piscando o olho, o outro é sorrindo e fazendo cara feia, o outro é mexendo o que pode, né? Mexendo a cabeça para dizer sim ou não com a cabeça mesmo. Cada um tem uma maneira fácil de dizer sim, não, mas todos só fazem sim, não. Mas pode aprender qualquer coisa. Tá? Por isso que não tem limite. Por isso que eu falo, nenhuma anomalia, nenhuma deficiência tem limite. Tá? A gente sempre pode desenvolver, qualquer pessoa, tenha ela a deficiência que tiver. Apenas as deficiências mais graves precisam mais de nós, né, do que as menos graves. Esse é o único problema. Mas que todos podem desenvolver, podem, não tem nem dúvida. Né? Então, aqui, aproveitando que nós estamos aqui no hemisfério esquerdo, é interessante a gente ver o seguinte: o esquerdo, essa área de Wernicke, corte auditivo, é a área da compreensão da fala. Tá? Então, aqui é que você entende o que está sendo falado, é essa área esquerda. Porque a mesma coisa tem do lado direito, né? É igualzinho, tudo igual. Então, aqui é a compreensão da fala, do lado direito já não é. A gente vai ver. Né? É a compreensão. Aqui, na área de Broca, do lado esquerdo, é a expressão da fala. Já no hemisfério
oposto, tá? Acho que eu pulei demais. Não. Já no hemisfério oposto, cadê? Ué, eu só estou com o hemisfério. Eu só estou com o hemisfério por algum motivo. Então, aí é o quê? No outro hemisfério, tá? Que é o. Deixa eu ver se o daqui. Eu errei. Eu errei no centro. No outro hemisfério, o que, que é? A parte emocional da fala é que está aqui, no hemisfério direito, o hemisfério do lado de lá. Aqui é a parte emocional da fala. Tá? E a do lado direito é também a parte emocional da nossa fala, ou seja, é o que aparece a emoção da voz. O lado esquerdo é o que traz a, a, a mensagem da nossa voz, o que a gente quer falar, a mensagem, as palavras certinhas. E a emoção da nossa fala é com o cérebro direito. Interessante, né? Tem a emoção e a. Isso é que eu vou discutir, vou tentar discutir com a Aventino Agostini, já que daí de Passo Fundo, porque a ideia dele é um pouco diferente dessa que é a normal, aceita por enquanto pelos biólogos, né? E pelos neurocientistas. A dele é um pouco diferente. Eu quero entender essa diferença dele, né? Aí. Algum comentário sobre até agora? Estou vendo todo mundo aceitando tudo, ninguém reclamando de nada. Ninguém reclama de nada, não. Tem que reclamar, gente. Reclamar de alguma coisa aí. Não entendi isso, não. Repete, que história é essa? Coisa estranha, eu aprendi errado, eu aprendi diferente. Ninguém reclama. É que vocês são mais educados, né? O pessoal da Bahia, nossa, é o tempo todo falando, reclamando, dizendo que aqui não é mole, não. Professor, eu entendi, eu aprendi diferente, não é assim não, e tudo. Aí não. Se vocês virem que alguma coisa que vocês aprenderem errado, é para falar mesmo, tá? Porque quem sabe quem aprendeu errado fui eu. Então a gente tem que pesquisar, etc. É muito importante isso para a gente chegar à conclusão, entendeu? Não se inibam, reclamem. Eu estou acostumado com as reclamações, tá? Porque eu sou baiano. O baiano está acostumado com reclamação de todo mundo, tá? Não tem problema, não. Mas então é isso, ou seja, o cérebro não é brincadeira, né? O cérebro não é mole, como a gente está vendo, tem coisa. E o pior é que cada vez, como eu falei com vocês na primeira aula, cada vez a gente descobre mais uma coisa. Tem mais alguma coisa diferente que muda tudo que a gente estava raciocinando até então. É, é bacana, eu acho lindo isso, né? Porque você saber, como todo pesquisador, ele adora, quando ele descobre uma coisa, ele começa a questionar. Quando ele chega, ele está querendo descobrir, descobriu, pronto, descobriu, mas ele não fica satisfeito, ele começa a questionar. Porque a gente tem que buscar erro em tudo que a gente descobriu. É assim que a ciência avança, né? A gente descobriu os erros. Minhas pesquisas com os meninos são assim. Na hora que eu consigo uma coisa, eu começo a questionar. Mas e se eu fizesse diferente? E se eu fizesse de outra maneira? Será que não daria mais certo? Aí, com o outro, eu já tento fazer uma coisa um pouco diferente, né? E, lógico que eu não falo tudo isso para os pais, né? Os pais sabem que eu faço experimentações com as crianças, mas eu não falo que é tanta experiência assim. Mas é tudo para o bem, e é tudo, lógico, né? Nenhuma experiência eu vou fazer para que pode dar resultado negativo, negativo. Aí não, né? Aí é óbvio que não. Mas mas é bacana. Por isso que é bom a gente ter o laboratório. E por isso que a escola é o melhor laboratório para qualquer dessas nossas especializações, qualquer delas. Porque é na escola que a gente vê tudo, né? Na clínica, a gente vê o quê? Vê alguns minutos da criança. Não tem condição, né? Em casa, a gente se engana muito. Demais. Os pais se enganam demais com o filho em casa. Por quê? A gente está acompanhando a evolução do filho, então, para a gente, tudo dele é normal. Tudo é normal. A gente não vai. E ainda tem mais aquele negócio, né? O filho nosso, se por acaso ele
é mal educado, ou seja, responde às pessoas, a gente acha que ele é muito sincero. Meu filho é de uma sinceridade tremenda. Ele fala na cara as coisas. Não, ele é mal educado mesmo. O problema é esse, só que a gente não acha. A gente quer proteger. Então, isso, e nessas coisas, tem as outras também. A gente acaba não percebendo algum sinal de síndrome, né? Exatamente. Você falou, o cérebro é complexo, desafiador e a sua função fantástica. Tudo se encaixa, exatamente. E o mais bacana é quando a gente vê que se encaixam os três cérebros, né? Aí é que é uma coisa espetacular, né? Porque eu estou doido para terminar. Minha mulher até perguntou hoje, né? Como é que está o livro, o sexto livro, que já tem editoras esperando. A editora está esperando eu mandar o livro na semana retrasada. E o livro está aqui ainda. Não terminei ainda, né? Que é justamente esse que vai estar com tudo isso já feito. Mas tem coisa que está faltando ainda, de qualquer maneira, para colocar. Né? E, obviamente, é uma parte, né? Porque, obviamente, vai ter evolução em tudo isso. Nesse já vai sair essa das 11 dimensões. Imagina, um cérebro funcionando em 11 dimensões. Gente, isso aí é algo fantástico. 11 dimensões. O que será que é isso? A gente nem faz ideia que diacho é isso. Que diacho, 11 dimensões. Né? A gente já sabia, naquele laboratório de acelerador de partícula que tem entre a Suíça e a França, né? Ele já tinha descoberto há alguns anos, num choque de partículas, ou foi descoberto pelos cálculos que o nosso universo tem, no mínimo, 11 dimensões. Isso foi descoberto por eles tem alguns anos já. Então, nós estamos num universo que realmente tem 11 dimensões, só que nós não temos acesso a essas 11 dimensões, nós só temos acesso a 3. Né? O pessoal fala de 4 dimensões, colocando o tempo como a quarta dimensão, mas esquece isso. Nós temos 3 dimensões mesmo. Tá? Então, a gente não sabe que dimensões são essas, como é isso. Aí tem aquelas especulações todas que vocês leem, volta e meia, isso, né? E dizendo, como um cientista que trabalhou comigo na Austrália, William Wildas. William Wildas, ele se aposentou e foi estudar cérebro lá na Inglaterra e passou anos e anos estudando sobre o cérebro e sobre o tempo. E ele descobriu, numa palestra que eu fui lá só para ele foi dar essa palestra para todo o pessoal nosso lá, ele mostrou que o tempo é inexistente. O tempo é inexistente. Então, se o tempo é inexistente, as outras dimensões podem ser a tal passado, presente e futuro. Mas aí são elucubrações que não têm a ver com... Graças a Deus, a neuropsicopedagogia não precisa entrar nessa área. Nós não precisamos entrar nessa área, senão ia ficar complexo, mais complexo ainda. Tá? Mas é isso. Mas o funcionamento cerebral realmente é algo maravilhoso. Alguma dúvida, algum comentário? Tá? Que o que eu queria passar para vocês duplamente, hoje deu perfeitamente para passar até antes de 10h30. Né? Aí, se tiver alguma coisa... Todo mundo já colocou, quem não colocou o nome, colocar o nome no chat, tá? Que eu tinha falado no início. Então, só quem não colocou, para colocar agora, para eu poder depois fazer o registro, né? Que eu tinha esquecido de fazer nas outras. Tem um menininho lindo aparecendo aí. Cadê esse menininho lindo? Ô, cara, cadê você? Então é isso, gente. Nós, então... Oi! Como é que tá você, cara? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Como é seu nome? Como é que é o nome? Augusto? Augusto. Ah, Augusto. Meu é Roberto. Tá? Bom, gente, então, a gente fica por aqui hoje e quarta-feira, né? Aí amanhã eu mando para vocês o vídeo de hoje, os slides, tá? E eu estou preparando um formulário Google para vocês preencherem, tá? Eu não sei se vou mandar amanhã, se eu já posso mandar amanhã, ou depois de amanhã, para ver o comentário de vocês sobre a matéria, etc.
e para poder configurar o encerramento, que vai ser quarta-feira. A gente termina essa matéria quarta-feira, mas já emenda com a segunda matéria. A segunda matéria já é segunda-feira, tá? Como eu botei para vocês, né? Aí já vai para a segunda, que está ligada também, uma ligada à outra, tá? Mas é para ver se vocês terminam essas duas matérias antes do Natal, né? Para todo mundo ficar relaxado no Natal. Pelo menos, que a gente precisa, né? Todos nós precisamos. Ok? Então, gente, até quarta-feira e amanhã eu mando tudo para vocês. Ok? Até lá, uma boa noite para todos vocês. Até lá.